Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. O Museu do Futebol e o Futebol Americano em São Paulo foram destaques na reunião desta quinta-feira da Comissão de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo, do Lazer e da Gastronomia. O primeiro assunto tratado na reunião da Comissão do Turismo foi a reabertura do Museu do Futebol, que está mais tecnológico e sustentável. Na oportunidade, a diretora técnica do museu destacou a democratização do acesso à história do futebol feminino e às novas tecnologias. Mas para a gente é muito importante valorizar o futebol nacional como um todo e também o futebol feminino, que carregou por muito tempo a pecha de ser um jogo feio, né? Então, quando a gente traz no museu essas novas referências, com jogadas incríveis, com dribles surreais, o próprio público descobre. Então, quem tinha algum tipo de preconceito percebe que, enfim, não era necessariamente lastreado, na verdade, e as novas gerações também já naturalizam que a modalidade feminina e masculina aí tem um desempenho importante. Primeiro, muito feliz em discutirmos aqui de novo no plenário da Câmara o Museu do Futebol, né? Essa exposição que foi feita pela diretora. Lembrando que o Museu do Futebol foi criado a partir de um projeto de lei de 1999, aqui da Câmara, projeto de lei esse de autoria do meu pai, à época, quando era vereador. A gente ficou muito feliz com a inauguração em 2005 e agora com toda a história que já tem dentro do museu, inclusive com o futebol feminino agora, que tem sido um grande destaque, a seleção brasileira e tantas outros clubes, inclusive daqui de São Paulo, né, também se destacando no futebol feminino. A reunião da Comissão do Turismo, do Lazer e da Gastronomia também contou com a participação de representantes de entidades ligadas ao futebol americano e ao flag football, nova modalidade olímpica que estará nos Jogos de Los Angeles em 2026. Porque todo mundo conhece só o glamour da NFL, né, dessa liga que é riquíssima e tudo mais, mas aos poucos a gente também mostrar que o esporte é praticado aqui no Brasil, que a gente já está anos aqui praticando, que a gente tem seleções, tem campeonatos nacionais, né, a confederação inclusive está sediada agora aqui em São Paulo, então acho que é bem importante e a gente ter esse apoio, né. E a Federação Paulista ela vem realizando campeonatos desde 2010. Hoje nós somos em torno de 48 equipes no estado de São Paulo, só de futebol americano, e mais de 600 de equipe de flag football masculina e feminina. E a modalidade vem crescendo a passos largos e a gente fica muito feliz com a entrada do flag football nas Olimpíadas e a NFL aqui no Brasil. Na reunião desta quinta também foi discutido assuntos ligados à infraestrutura hoteleira da capital, que ainda sente os efeitos da pandemia de Covid-19. Entre os assuntos tratados, destaque para o pedido do setor por alvarás de funcionamento para empreendimentos considerados de baixo risco. Eventos estão crescendo na cidade de São Paulo, porém a hospedagem não está dando conta desse crescimento. Agora, será que a hospedagem ela não está dando conta ou ela não consegue se estabelecer por esses entraves que poderiam facilitar muito a vida desses 20 mil, mais de 20 mil empreendimentos na cidade de São Paulo, que supririam com certeza essa demanda por hospedagem, porque no setor de eventos, como ele mesmo disse, não só as hospedagens de 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, tem as hospedagens econômicas também, tem todo o staff que trabalha para colocar um evento desse em pé. Então eles necessitam de uma hospedagem mais acessível e é justamente os beneficiados por esta inserção no baixo risco é que dão essa hospedagem ao setor de eventos. Olá, Amálio. Como sempre, é um prazer ter você aqui no programa. Privilégio estar com você, Carol, com os nossos telespectadores. Amálio, a gente viu aí que a Comissão de Turismo discutiu alguns assuntos, entre eles o Museu do Futebol aqui da cidade de São Paulo. Sem dúvida nenhuma. O Museu do Futebol, que já é uma grande referência em nível de turismo na cidade de São Paulo. Muita gente vem. Ficou fechado por um tempo, por causa das reformas que estão acontecendo no Estádio Municipal do Pacaembu, que foi privatizado. Agora eu chamo a atenção para essa comissão. A Comissão de Turismo da Câmara Municipal de São Paulo, ela está dando um impulsionamento ao turismo realmente de uma forma exemplar.
O Museu do Futebol mesmo é já hoje considerado uma referência no turismo na cidade de São Paulo. Muita gente vem de fora, inclusive de outros estados, para visitar o Museu do Futebol. E por uma série de razões. O Brasil é o país do futebol. E algumas novidades nesta reabertura foram apresentadas, como, por exemplo, o espaço para o futebol feminino, né? E as mulheres ficaram felizes, até porque nós somos medalha de prata, não é? Nas Olimpíadas. Então, o futebol feminino ganha, sem dúvida nenhuma, um espaço muito grande. Então, já é efetivamente mais um atrativo para quem vai ao Museu do Futebol. Claro que tem um espaço reservado ao Rei, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, e aí vem gente de outros países, inclusive, há registros de pessoas que vêm de fora do Brasil e passam lá no Museu do Futebol. É claro que agora, com, né, o fechamento das obras da Arena, será a Arena Nova, né, Arena Pacaembu, e aí sim nós teremos mais atrativos ainda para as pessoas que vêm. Em relação à NFL, veja, a Comissão de Turismo está fazendo um trabalho muito importante, porque a NFL, a partir do momento que as emissoras de televisão começaram a transmitir os jogos do chamado futebol americano, as pessoas começaram a se ligar nisso. E o americano, você sabe, é o futebol de contato, é aquela história do futebol americano, do mais forte derrubar o mais fraco, tomar a bola, lançar, dar aquele chute, né? Para a bola passar ali no meio da espécie de trave que tem. Então isso também chamou a atenção do brasileiro por uma outra razão interessante, que já veio também, que foi o UFC. O UFC que chamou muito a atenção, por quê? Por causa da combatividade, né? Combatividade dos norte-americanos. Eles gostam disso, eles adoram isso. Se tem combate, é com eles. Por isso o futebol americano é extraordinário. Tem o Super Bowl, que o mundo para saber o que aconteceu no Super Bowl. Inclusive matérias nos telejornais brasileiros já dando cobertura. Então, sem dúvida nenhuma, foi um evento muito importante, lotou a arena, ali a Arena do Corinthians, onde foi realizado, lotou. E fez um sucesso absurdo, né? Sucesso absurdo e um sucesso de turismo. A partir do momento que você coloca um evento internacional, ele vai chamar a atenção. São Paulo já tem eventos importantes. Você tem a Fórmula 1, você tem a Fórmula E agora, que São Paulo também tem a Fórmula E, né? Que é importante. Tem o Carnaval. São os eventos que mais atraem turistas. Por isso, quanto mais eventos nós tivermos, São Paulo vai ter efetivamente mais arrecadação, porque, Carol, acontece uma coisa muito importante quando existe um evento desse. Os hotéis ficam lotados. A economia da cidade, ela tem um faturamento que não é natural num dia que não tem esse determinado evento. E estou falando tanto de NFL, estou falando do próprio Museu do Futebol, que vem gente de fora para ver, também a questão da Fórmula 1, da Fórmula E, do Carnaval. Então, são eventos que trazem efetivamente dinheiro para a cidade de São Paulo. Lembrar que a Comissão de Turismo foi importante na época da pandemia, porque esses eventos todos pararam, né? Sim. O mundo parou. Então, a Comissão de Turismo está de parabéns, trazendo todo esse pessoal para a conversa, como eu sempre gosto de dizer, e representando a Câmara Municipal de São Paulo. O Poder Legislativo sempre saindo na frente. É por aí, né, Carol? Com certeza, Amália. Agora vamos mudar de assunto ou falar de eleição, porque ferramentas desenvolvidas pela Justiça Eleitoral possibilitam que a população possa denunciar propaganda irregular nas eleições, desinformação e tentativa de compra de votos. O Tribunal Superior Eleitoral quer que o eleitor colabore para a lisura das eleições. O aplicativo de celular Pardal, disponível para Android e iOS, permite o envio de denúncias de práticas ilegais, como a compra de votos e propagandas irregulares. Já para denunciar mentiras e desinformação sobre o processo eleitoral, como fake news sobre as urnas, foi criado o Disque Denúncia SOS Voto, com o número 1491. Quando a denúncia é feita pelo Pardal, essa denúncia é direcionada para o juiz eleitoral responsável pela localidade em que está localizada a denúncia. Recebendo essa denúncia, o juiz eleitoral verifica se ela é regular ou irregular, a propaganda. Sendo irregular, ele notifica o candidato para regularizar a propaganda. Se ele fizer a regularização, o procedimento é arquivado. Se ele não regulariza, esse procedimento é encaminhado para o Ministério Público Eleitoral, que aí então entra com uma representação contra o candidato, porque a partir daí pode-se gerar uma multa para o beneficiário da propaganda. Já o SOS Voto
O eleitor faz essa denúncia por meio do telefone e a Justiça Eleitoral está preparada para receber em torno de 1.000 ligações diárias. E essa denúncia ela é avaliada pelo colaborador da Justiça Eleitoral, que foi especialmente treinado para isso. E verificando que tem elemento suficiente, ele pega essa denúncia e inclui num outro sistema chamado SIAD, Sistema de Alerta de Desinformação. Com base nisso, essa denúncia é tratada ou pelo TSE, ou ele direciona para os TREs ou para o juiz eleitoral. O próprio aplicativo Pardal mostra o que é permitido ou proibido, auxiliando o eleitor a fiscalizar a propaganda eleitoral. É uma forma dele participar do processo democrático. Em relação ao Pardal, nós já temos no Brasil todo mais de 23.000 denúncias. Só no estado de São Paulo são 4.700 denúncias e 491 na capital até este momento. As eleições costumam ser marcadas por uma disputa acirrada entre os candidatos, ainda mais para cargos majoritários, onde os que estão no topo da pesquisa buscam de toda forma derrubar os seus adversários. Mas isso, afinal, não é uma luta de vale tudo. Pelo contrário, há regras bem específicas que, se violadas, podem até resultar na perda do mandato. O professor de Direito Eleitoral, doutor e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, Flávio de Leão Bastos, explica que a propaganda eleitoral é regulada pela lei eleitoral, leis federais e resoluções do TSE. E que as sanções são aplicadas em uma escala de proporcionalidade. As sanções, elas vão numa gradação, num sistema lógico que a lei estabelece, também marcado pela proporcionalidade da sanção em relação ao ato lesivo, ao ato violador da lei. Então nós podemos pensar em multas, sim, por exemplo, numa propaganda eleitoral antecipada. Então, se eu estou num palanque inaugurando uma obra e coloco um possível futuro candidato e peço voto explicitamente antes da campanha eleitoral, o candidato pode ser sujeito a uma multa. Mas também temos casos mais graves, que chegam até a perda de mandato. Uma das vedações que visa preservar a igualdade no certame eleitoral, no pleito eleitoral, é, por exemplo, a questão da doação de campanha. Então, quando se constata uma doação não declarada, que parta de pessoas que doem, pessoas jurídicas, que é vedado hoje, isso pode levar até a cassação do mandato. A educação política, não somente da escola, mas a que a pessoa desenvolve como cidadão e trabalhador, é essencial para participar das eleições além do voto, como destaca o sociólogo e professor da FESP-SP, Paulo Silvino Ribeiro. Por isso, ele considera os canais de denúncias essenciais para a democracia. Neste caso, a punição e tornar cada caso desse notório, conhecido, fortalece a democracia e, portanto, lembra aquele que eventualmente se sinta estimulado a cometer um crime que ele terá a punição devida. Então, é muito importante que não haja impunidade, que aqueles que cometerem crime eleitoral sejam vistos de modo, enquanto criminosos de fato, Quer dizer, às vezes a gente entende que a participação política, ou tudo aquilo que tem a ver com a política, pudesse ser um crime menor, Mas não, fazer boca de urna, quer dizer, disseminar fake news, enfim, tudo isso, quer dizer, atrapalha a democracia. E quem faz isso é um criminoso. Nas últimas eleições, as redes sociais têm se tornado cada vez mais relevantes e também um terreno perigoso para a desinformação. E aos que desejam burlar a lei sem ser penalizados, alegando uma suposta censura. O que está ocorrendo é que estão distorcendo alguns conceitos. Por exemplo, censura é prévia. É quando a informação nunca circulou e alguma autoridade, numa ditadura, por exemplo, impede a circulação. Isso é censura prévia. Como diz a nossa Constituição, é proibida, é vedada. Quando uma informação falsa ou de ódio está numa plataforma e a autoridade brasileira, o Supremo Tribunal Federal, um juiz eleitoral, determina a retirada, não é censura. É apenas a imposição de um limite claro à liberdade de expressão, que já foi estabelecido como precedente pelo nosso Supremo Tribunal Federal, no famoso caso Elvanger, que era um negacionista do Holocausto. Então o Supremo já estabeleceu mensagens de ódio ou ofensas ou fake news significam exercício abusivo da liberdade de expressão. Então a autoridade tem legitimidade para mandar retirar.
Mário, ferramenta fundamental, né, para o fortalecimento da democracia e da participação popular no processo eleitoral. E com o aplicativo agora as pessoas podem ficar de olho para evitar fraudes e problemas que possam até comprometer as eleições. E uma coisa que fica muito clara, parabenizar inclusive a Justiça Eleitoral, aliás está acontecendo uma parceria entre a Câmara Municipal de São Paulo com o próprio TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, porque essas eleições realmente elas são diferentes de tudo aquilo que a gente já viu. Hoje em dia nós temos a tecnologia, tudo por celular, né? Tudo por internet. Então é preciso realmente fazer isso. E quem ganha com isso? Nós, população, nós eleitores. Nós somos os donos do voto. Quem é o dono do voto? Sou eu, é você, é o pessoal que está aqui com a gente no estúdio, o pessoal do Switch. Então nós somos os donos do voto e por isso nós temos que tomar todas as precauções para não cair em armadilhas. Porque essas armadilhas estão acontecendo. A tal da fake news, que a gente sabe, checar sempre os principais órgãos de imprensa para ver se aquilo é verdade, órgãos oficiais de imprensa, para não cair nesse golpe. Houve, inclusive, uma palestra do TRE, onde foi tratada a questão da inteligência artificial. Hoje a gente sabe que é possível você colocar o rosto e a voz de um determinado candidato falando do outro. E, na verdade, não é aquele candidato. Veja onde nós estamos. Agora, a Justiça Eleitoral tomou uma providência que é muito importante também nesse sentido, e vale acrescentar aqui. Quando qualquer candidato utilizar na propaganda eleitoral inteligência artificial, ele tem que legendar. Este vídeo é um vídeo produzido pela inteligência artificial. Veja onde que nós estamos, porque é preciso fazer isso. É preciso. E não só na questão da propaganda eleitoral, é claro que a fiscalização é bem maior. E é claro que os candidatos também não vão, de repente, cometer nenhuma irregularidade, porque foi falado. Se for eleito, pode perder o mandato. Agora, essas denúncias, elas são importantes e São Paulo já lidera. Porque existe um número, foi falado um número na matéria, mas já um número mais atualizado. São Paulo já passa de 5.800 denúncias, só São Paulo. Em nível Brasil, 30 mil denúncias. Você tem São Paulo, depois você tem Minas Gerais, depois você tem Pernambuco, não necessariamente na ordem. São Paulo é o líder, mas depois você tem ainda Pernambuco, você tem Rio de Janeiro, você tem Rio Grande do Sul, você tem Bahia, que são os primeiros. São Paulo é o primeiro. São Paulo, só para você ter uma ideia, de cinco reclamações em nível nacional, você tem uma em São Paulo, para você ver. Então é uma proporção muito grande, são os 20%, né? São 20% das reclamações são de São Paulo, do estado de São Paulo. Então o pessoal está abraçando. É um aplicativo, né, Carol? Dá para você baixar o aplicativo no seu celular e a partir do momento que você vê qualquer irregularidade, você tem que reportar. E você sabe que eu me lembro, e o pessoal que está assistindo, que é um pouquinho mais cabeça branca, né? O Dema que está vendo. A gente lembra que na eleição, a gente não conseguiu usar o orelhão. O pessoal colava, inclusive no disco do telefone, você precisava rasgar ali para ligar. Então, veja como a tecnologia trouxe benefícios. No próprio celular você pode fiscalizar. E essa fiscalização, eu acredito, com certeza, pelo número de denúncias, ela vai deixar o processo cada vez mais transparente e punir aqueles que merecem ser punidos, claro. Vale, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere como a Câmara Municipal apresenta os dados de transparência e incentiva a participação popular. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. A Câmara Municipal de São Paulo dispõe de uma página de transparência dentro do portal. São diversas informações sobre as atividades do Legislativo disponíveis para toda a população.
Com as eleições, é necessário que a população acompanhe as atividades do Legislativo paulistano. Mas será que os eleitores estão antenados sobre as ferramentas de transparência aqui da Câmara? Acompanho sim. Quando tem as reuniões eleitorais, quando eles divulgam, a gente costuma vir, eu e minha mãe, a gente costuma acompanhar e participar das reuniões. Não, infelizmente não, né? Na nossa prática diária, a gente não acompanha. Vê alguma coisa na TV, de vez em quando vê alguma coisa nos feeds da internet, mas não com afinco. Eu acompanho bastante, principalmente sessão pelo YouTube. Uso bastante portais da Prefeitura e transparência no geral. A Câmara Municipal de São Paulo dispõe de um portal da transparência, que pode ser encontrado em sãopaulo.sp.leg.br/transparência. Lá você encontra o perfil dos vereadores, a agenda de atividades da Câmara, as licitações e contratos, dados abertos e nosso serviço de web rádio, um compilado especial das reportagens feitas aqui na casa pela Rede Câmara São Paulo, para te atualizar sobre tudo. Na página, o cidadão tem acesso ao serviço de ouvidoria e o caminho para acessar o SP-Legis, um portal com ferramentas de busca onde você encontra todos os projetos de lei apresentados e votados, além de consultar o parecer dos vereadores sobre os PLs que tramitam na casa e muito mais. E no portal da transparência você também encontra a prestação de contas mensal da mesa diretora, uma síntese de todas as atividades do Legislativo paulistano disponível para a população. Se interessou? Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. Além desse, o portal de notícias da Câmara também disponibiliza em uma só página as ferramentas para incentivar a participação da população na política. O site oficial da Câmara de São Paulo, sãopaulo.sp.leg.br, já tinha ferramentas de participação popular para, por exemplo, se inscrever em audiências públicas ou enviar sugestões aos vereadores. A diferença é que agora todos estes serviços foram reunidos em uma só página chamada de Participe e Acompanhe. Para chegar nela a partir da página principal, basta ir no topo à direita, clicar nas 3 barrinhas, depois em Participação e na primeira página. Pronto! A participação popular vai muito além do voto e é imprescindível para o processo democrático. Por isso, o site do Legislativo conta com esse espaço, para que cidadãos possam se envolver nas decisões políticas, garantindo a representação dos seus interesses e necessidades. Com apenas alguns cliques, o munícipe pode consultar a agenda e se inscrever em audiências públicas, enviar mensagens diretas aos gabinetes dos vereadores e, via ouvidoria, registrar dúvidas, críticas ou elogios sobre o trabalho da Câmara, além de solicitar informações por meio do formulário da Lei de Acesso. O povo, nós precisamos estar inteirados de tudo o que acontece para poder cobrar o vereador que você elegeu, o deputado, o prefeito e assim vai, porque senão é aquilo, está sempre delegando, sempre falando, mas não faz isso, faz aquilo. Então não adianta reclamar. Então é preciso participar. A democracia é importante para o nosso país, né? Então o povo tem que participar da democracia, né? É só as pessoas que estão com a mente fechada abrir a mente e ver os direitos, correr atrás. Se você também deseja participar, pode seguir com esse QR Code que aparece na sua tela. Nele você pode contribuir com a fiscalização, criação das leis e qualidade dos serviços públicos da nossa cidade. Mário, isso tudo para incentivar o interesse, né, e a presença da população dentro da política, porque quanto mais as pessoas souberem o que está acontecendo aqui na Câmara, na política, elas podem se envolver e cobrar por mudanças. E a Câmara Municipal de São Paulo, através do portal da Câmara, não é? sãopaulo.sp.leg.br, está fazendo um trabalho maravilhoso. A própria Câmara Municipal, por meio dos 55 vereadores, disponibilizando essas ferramentas que são muito importantes no seguinte sentido. É claro, como eu disse anteriormente, o voto é nosso, nós somos os donos do voto. Mas e depois do voto? Depois que estiver eleito aquele candidato que você, evidentemente, votou, você tem como acompanhar todo o trabalho dele, você tem como fiscalizar.
O portal da Câmara, além dessas inovações, ele tem também outras referências fundamentais, vereador por vereador, projeto por projeto. Quando você entra sãopaulo.sp.leg.br, você tem lá vereadores. Aí você clica, aparece lá o vereador e aparecem os projetos de lei que ele está defendendo. Comissões, aparece a participação dos vereadores nas comissões. E é muito importante participar. É aquilo que eu e a Carol sempre cobramos aqui nesse programa. A gente sempre fala, né, que a participação no Poder Legislativo é cidadania. Então, quanto mais as pessoas fizerem isso, e a telespectadora falou uma coisa corretíssima, né? Então, não adianta reclamar se você não acompanha, né? Só vota, bota o dedinho lá e desencana, exatamente. né? Não, lamentavelmente, isso é necessário, porque nós já tivemos pesquisas que foram realizadas e as perguntas feitas, você lembra qual foi o último deputado que você votou? Quase ninguém lembra, né? Não lembra, entende? As pessoas não lembram. Então, tudo isso é importante. E lembrar que nós estamos no município de São Paulo. Este voto, gente, é o mais importante. Por quê? Porque quem está mais perto da população é o seu poder legislativo e o seu poder executivo. É o seu prefeito e são os seus vereadores de todas as câmaras municipais. Então, nós vamos ter essas eleições, que são eleições que vão ser realizadas no Brasil inteiro. Só São Paulo são 645 municípios, estado de São Paulo, 645 municípios que vão eleger prefeitos e vereadores. Então, por isso que é importante você ter essas ferramentas. E você viu como é fácil, né? Sim. Então, vou falar de novo. Fala de novo. sãopaulo.sp.leg.br. Para você marcar, você vai ter... Nós tivemos 2 matérias aí importantes para nortear você nesse sentido e acompanhar o processo legislativo, como eu sempre digo, e depois de eleitos, aqueles vereadores, evidentemente, que vocês escolheram, vocês têm que também acompanhar o que eles estão fazendo. Essa é a grande ideia e a Câmara está de parabéns por permitir que isso chegue até as pessoas, né? Com certeza. Mário, como sempre, obrigada pelos seus comentários sempre fundamentais, sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, você sabe que é um privilégio participar com você, com os nossos telespectadores. Vai ficar muito repetitivo se eu falar? Pode falar. Acompanhe o processo legislativo da sua cidade. É cidadania, gente. Vamos acompanhar de verdade. Obrigada. Obrigado a você. E este foi o resumo dos principais... Desculpa, hoje tá... minha boca tá seca. A minha também. Obrigada. Obrigado a você. E este foi o resumo... Acho que eu falei em cima. Não. Obrigada. Obrigado a você, Carol. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal São Paulo. Gente, tá? Deixa eu tomar uma água. Não, a boca. Você sabe quando a boca tá grudando, seca? Ela gruda o lábio. Gruda o lábio. É ruim pra caramba. Essa blusa, ela parece inofensiva, mas ela esquenta. Eu tô suando. Parece que o ar não tá dando conta aqui hoje. Tô no lugar certo? Sim? Agora vai. Obrigada. Obrigado a você, Carol. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.